Próximo de definir a data para a eleição do Ipiranga, os bastidores começam a criar expectativas com relação a mudanças que poderemos ter para 2026. Roda a vinheta que eu te conto tudo agora! E aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim. Estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube, para tratarmos sobre eleição do Ipiranga e os destinos do clube a partir desta eleição. Antes, eu quero dar um recado para vocês dos nossos parceiros da System Software de Gestão. Há mais de 38 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. Express SA, conheça a antecipação de recebíveis e antecipe um valor que já é seu, mas que você receberia lá na frente. E a Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. Siga nossas redes sociais e também vá lá no nosso Instagram, faça parte do nosso grupo e receba as promoções exclusivas. Rapaziada, é aguardado com expectativa a data da confirmação da eleição do Ipiranga, que como a gente já trouxe tanto nas redes sociais da Timaço Esportes, como aqui no canal também, que o Adilson Stankiewicz, atual presidente do Ipiranga, vai para mais um mandato à frente do clube. É claro que o próprio presidente não fala de forma pública, né, tanto sobre este assunto, mas eu consegui conversar com várias pessoas ligadas ao presidente, conversei também com pessoas ligadas ao vice-presidente José Escúcio, e essa dupla vai ser mantida para a gestão do Ipiranga. O Zé Escúcio, que inclusive é uma das peças mais importantes, né, dos últimos anos na história do Ipiranga, porque sempre esteve ali independentemente, né, de algum lado político do clube, que hoje não tem lado político o Ipiranga, mas enfim, de alguns grupos, né, ele sempre circulou muito bem em todos e sempre esteve do lado do Ipiranga. E neste caso aqui foi o vice-presidente da gestão do presidente Adilson Stankiewicz e vai seguir como vice-presidente. O que eu consegui buscar de informações é que já teve uma conversa entre o presidente Adilson e também o José Escúcio, e nesta conversa que eles tiveram, o que foi tratado, né? Foi tratado sobre, até o Adilson falou que abriria mão para que o Zé Escúcio fosse o presidente do Ipiranga, mas o Zé disse que não tem condições pela questão das atividades dele, não é possível ele assumir esse compromisso, e acho que o Adilson é a pessoa certa para permanecer à frente do Ipiranga. Então ali ficou já definido, né, que o Adilson segue como presidente e o Zé Escúcio como vice-presidente. Deverá acontecer uma reunião, possivelmente, eu não tenho ainda a confirmação certa, mas deve acontecer neste final de semana, né, mais precisamente no sábado, que pode dar encaminhamento da data da eleição. A princípio está se trabalhando entre os dias 18 e 23 de setembro, para ser definido então o dia da eleição e aí ser efetivado para mais um mandato o Adilson e o Zé Escúcio, os demais pares que vão compor a direção, para a partir daí o Ipiranga começar a ter avanços mais sólidos no planejamento para 2026, que é a definição do executivo de futebol, a definição se teremos um coordenador técnico também sendo incorporado essa nova função ao clube, e também, né, a começar pela definição do treinador para o ano de 2026. E ainda, né, a montagem do grupo de jogadores. Alguns jogadores já têm a permanência garantida, outros têm contrato, mas não está assegurada a permanência, e alguns nomes que o Ipiranga começa a buscar também para 2026. Então, todas essas definições, elas devem acontecer depois da oficialização, né, e da efetivação do Adilson e do Zé como presidente e vice para mais um mandato frente ao Canarinho. Eu até trouxe um vídeo, né, e eu acho que vocês devem ter acompanhado nas redes sociais da Timaço Esportes, também está lá nas minhas redes sociais no Timaço News, que o Ipiranga, olha aí, eu até conversando com algumas pessoas, não descarta a possibilidade de nós termos a manutenção do técnico Raul Cabral para a próxima temporada. Para quem quiser acompanhar todas as informações, os detalhes, tá tudo lá nesse vídeo, né, o Timaço
News, que a gente traz informações diárias sobre Ipiranga e lá tem essas informações. Então, Raul Cabral pode permanecer, ele deixou uma boa impressão aqui no Ipiranga para os dirigentes, né? A avaliação que se fez depois de ter passado o período pós-Campeonato Brasileiro da Série C é de que o Raul Cabral foi o menos culpado de todos nesse processo. O Ipiranga teve um período muito conturbado depois da saída, primeiro do Farney, mas que acabou, né, sendo ainda maior a partir da saída do Matheus Costa, e que o Raul Cabral conseguiu, nos últimos 2 jogos, implantar, né, de forma mais clara as suas ideias de futebol, ter um pouco mais, né, o grupo de jogadores na mão para poder fazer com que o Ipiranga desempenhasse um futebol melhor, e que acabou o Ipiranga tendo um bom desempenho na avaliação dos dirigentes contra o Ituano, que acabou sendo penalizado o Ipiranga, e o trabalho do próprio técnico Raul Cabral pela expulsão do Rian, quando o Ipiranga vencia por 1-0, e 2 erros de arbitragem. E no último jogo, o que é considerado para muitos o segundo tempo contra o Figueirense, um dos melhores tempos, se não o melhor tempo da equipe em toda a Série C do Campeonato Brasileiro. Tá certo, rapaziada? Deixe seu comentário e deixe a sua opinião aqui embaixo do vídeo, porque é sempre muito importante saber o que vocês também estão pensando. Para fechar a conta, eu quero dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores, os parceiros aqui do canal do Fábio Lazarotto Repórter, sempre a Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. E também o patrocínio da Roca Engenharia e Arquitetura. Conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial, industrial ou loteamento, na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. Por hora era isso, grato mais uma vez pela audiência de todos e até a próxima!